formado um deserto num paraíso. Pois para olhos treinados, milhares e milhares de fendas verticais podem revelar como esta paisagem foi criada. Chama a atenção os formatos quadrado e de diamante das torres que refletem um padrão de fraturas na rocha. Essas rachaduras na rocha foram causadas por um evento muitíssimo importante. Elas indicam o ponto em que a Pangeia, o continente gigantesco, se partiu. Mais uma vez, as placas tectônicas que migram pelo mundo estavam se movimentando, só que agora afastando-se umas das outras. Centímetro a centímetro, milênio a milênio, o antigo supercontinente se separou, dando origem a vários continentes, incluindo a América do Sul. O traumatismo singular sofrido por essa área esculpiu penhascos de tirar o fôlego, que formam um conjunto espetacular de cachoeiras, que caem mais de 1,5 km do topo do Ayantepui nos últimos 70 milhões de anos. Estas são as Cataratas Angel. Mas Ayantepui não era o único lugar que estava se movimentando. À medida que o supercontinente se afastou, o terreno que viria a ser o Saara desabou. Permitindo que mares pré-históricos inundassem o deserto e criassem o Oceano Atlântico. Esse momento definiu o mundo moderno. No decorrer de milhões de anos, os continentes que conhecemos começariam a tomar forma, esculpindo as suas maravilhas naturais na paisagem. Ele criaria o Grand Canyon e daria forma ao continente americano. Há mais de 2 bilhões de anos, o leito rochoso do Grand Canyon foi moldado a fogo. Esmagado por forças monumentais, ele ajudou a moldar um continente. Curtido sob o calor escaldante do deserto que cobria o mundo. Mas ele seria inundado. Repetidamente no decorrer de sua história, o Grand Canyon ficou submerso sob os mares da Terra pré-histórica. Antigas criaturas marinhas, há muito extintas, sobreviveram como fósseis nas camadas geológicas das paredes do cânion, como evidências de mares há tempos desaparecidos. Há fósseis de pequenas criaturas marinhas, esponjas, bem parecidas com as encontradas nos oceanos hoje em dia. Há braquiópodes, uma espécie de marisco estriado. Essas camadas provam que 250 milhões de anos atrás o cânion estava sob a água, assim como esteve submerso mais recentemente. Pois 90 milhões de anos atrás, a América estava em movimento. Todo o meio oeste americano ficava sob um raso mar tropical. E o que transformou isso nas grandes planícies norte-americanas foi uma força capaz de mover montanhas.
E à medida que migrava pelo mundo, a rota da placa norte-americana foi bloqueada pelo Pacífico. As duas placas colidiram num choque de titãs, cuja conclusão não poderia ser outra. A colisão empurrou a Terra, criando uma falha enorme. E a planície do Colorado deslocou-se verticalmente 5 quilômetros para o alto. A elevação do terreno teria um efeito profundo nos mares que cobriam o continente. O mar continental escoou e abriu caminho para a Mesoamérica. E o continente à deriva se chocou contra a placa do Pacífico, dando origem às montanhas rochosas. Rios começaram a descer pelas encostas das montanhas. E o rio Colorado correu pela planície. Com o tempo, ele esculpiria um dos maiores monumentos no Planalto de Arenito, o Grand Canyon. Hoje o rio fica a 1,5 km abaixo da planície, mas para chegar lá ele realizou uma jornada épica através do tempo. Will Gadd e o geólogo Micah Jessop vão escalar um pináculo de 120 metros para descobrir qual foi a distância que o Colorado percorreu. Olha a cabeça! Cabeça! Nossa, isso foi ótimo. Boa rota, não é? Muito boa. Que vista, hein? É, nada mal. O que Will e Micah observam não é um simples espaço vazio. O rio Colorado desgastou camada após camada de rochas vermelhas do platô. De seu ponto de vista, no topo de uma lasca minúscula das camadas ausentes, eles podem ver como a Terra foi carcomida, deixando-a exposta aos elementos. Exposta na rocha vermelha abaixo deles está toda a história da América. Estas camadas registram o mais famoso desastre de toda a história apocalíptica do planeta. Há 65 milhões de anos, um asteroide imenso atingiu a Terra. O impacto, combinado a um aumento na atividade vulcânica, deu início a um inverno nuclear que extinguiria os dinossauros. Nada com peso superior a 10 quilos sobreviveu. As criaturas mais aptas a sobreviver a essa catástrofe eram os mamíferos. Com o tempo, eles assumiriam distintas formas e tamanhos, espalhando-se por todo o planeta. Mas eles também precisariam sobreviver a várias provações. Nas profundezas do mar da Austrália estão as evidências de uma outra grande catástrofe. Uma catástrofe que afetaria profundamente o mundo. Uma equipe de mergulhadores arrisca a vida para encontrá-las. Muito bem. E o que eles trouxeram é uma coisa que não deveria existir. Rocha de Recife. Mas ela vem de um lugar profundo demais para a sobrevivência de um Recife. Só pode haver uma explicação. Em algum momento, o nível do mar deve ter estado bem mais abaixo do que está hoje. E que tipo de catástrofe poderia levar o nível do mar a baixar mais de 50 metros? E a resposta é uma era glacial. Bem-vindo ao Alasca. 12 mil anos atrás, o mundo estava envolto numa era glacial. Os polos se estenderam por todo o planeta
até um terço do mundo estar coberto em gelo.